E sabe que esse remédio é pro pulmão também, você sabe, né? O pulmão? Você toma? Tadalafila? Progesterona. Ai! Tá. Assunto 2. Ah, tá. Eu tomo tudo. Menos tá na fila esse aí. Tá na fila. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um Precisamos Conversar. Nós estamos aqui nas plataformas do ICL, do Eduardo Moreira, toda terça-feira às 19 horas e também na quarta tem reprise às 15 horas. Se você perder um desses dias, você pode nos assistir pelo Spotify em vídeo. Estou aqui, como sempre, muito bem acompanhada das minhas companheiras. A Sara Zara já começou a me trollar. Vai lá, Sara Zara, nossa filósofa das redes. Quartas-feiras. Clique aqui. A Sucena, cantora maravilhosa. Nina Silva, especialista em finanças e tecnologia. E Márcia Tiburi, elegantérrima escritora. Uma mulher poderosa, né? À frente do teu tempo. Gente, por falar em mulheres poderosas, eu vou falar do quanto os homens estão se sentindo pouquíssimo poderosos. Você já ouviu falar do novo vício entre homens? Chama Tadalafila. É uma medicação para disfunção erétil. A venda dessa droga cresceu 20 vezes em 10 anos e o mais louco, o público consumidor é, em sua grande maioria, jovens, que não têm problema de disfunção erétil. Ou, será que tem? É uma sociedade ansiosa, uma geração ansiosa. O que você tem para comentar? Porque antigamente, quando eu me lembro, né, de meus, sei lá, não vou falar tio nem pais, eles vão ficar putos comigo. Mas quando tinha um homem com um problema desse na família, era uma vergonha você chegar na farmácia e pedir um remédio para disfunção erétil. Na época era Viagra, sei lá, quais eram os remédios mais tradicionais. Agora não, virou moda e, inclusive, lá dentro das farmácias tem um lugar de destaque para Tadalafila. Como é que se explica isso, Márcia Tiburi? Pois é, eu sou obrigada a começar com um assunto tão banal, comum, quanto ao mesmo tempo complexo e difícil, que é o tema do falogocentrismo numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade patriarcal. Então, os homens carregam um órgão, o falo, que é simbólico e é, ao mesmo tempo, físico, e que veio a se tornar, por meio das construções dessa sociedade, veio a se tornar uma espécie de cerne, de centro, de figura, imagem fundamental dessa cultura. E os homens começaram a viver, ao longo da história, na verdade, os homens viveram sempre o seu falo associado com o seu pênis, né? Fizeram essa junção do falo com o pênis. Porque na discussão da psicanálise, eu também estou aqui já juntando um outro assunto, na discussão da psicanálise, na verdade, você coloca o falo como sendo muito mais coisas do que um pênis. Mas os homens associaram o falo ao pênis e, na teoria do Freud, por exemplo, os homens se reconheceram entre eles por terem um pênis, coisa que as mulheres lá, aquelas pobres coitadas lá, não tinham. Então, o pênis passou a ser uma espécie de símbolo de masculinidade. E até hoje, os homens não superaram isso. E a pergunta que fica é, será que poderão superar? Porque, no fundo, é um órgão do privilégio, é um órgão da violência, é um órgão do poder e, ao mesmo tempo, é uma imposição, porque, pelo que eu estou entendendo do que está acontecendo aí com essa cultura do priápica, né? O homem precisa ser como Príapo, né? A figura da mitologia grega, que está sempre com aquele órgão em riste, né? Nessa cultura, os homens são cobrados para estarem nessa posição. E aí vem toda aquela coisa da lógica da medida também. Será que se eu tiver pequeno, se eu tiver grande, dessas disputas assim que são, para nós mulheres, com todo respeito, isso tudo é muito ridículo, mas
E O mundo masculino é muito ridículo, né, gente? Com todo respeito também aos amigos. E é interessante que isso vem dentro dessa onda onde, no mundo que volta a ser um mundo conservador, as mulheres não podem mais ter lugar, não se deve mais falar de gênero, não se deve mais falar de diversidade, não se deve mais falar de um monte de coisa, porque a energia masculina é a que importa e que dita grandes empresas, grandes governos, e porque essas mulheres estavam apagando essa energia masculina. Aí conecta com os legendários que nós falamos há um tempo atrás, né? Essa busca dessa masculinidade que, já que as mulheres falaram que existe uma... Porque é isso, né? Parece que a gente que inventou que existe masculinidade tóxica, né? A toxicidade desse lugar patriarcal, não. A resposta deles, né, de retomada de poder, também conectada a essa retomada da virilidade. Então, esse hasto, né, esse pênis, ele tem que estar rígido, que é o pau na mesa, que é o lugar centrado nesse ser masculino. E que é extremamente triste por conta de querer anular ganhos que a gente tem de estar se libertando desse lugar patriarcal e ganhos que a gente tem de estar reconectando diferentes culturas e diferentes origens de mundo por conta de a gente estar perdendo poder. Então, como que a gente retoma poder? Voltando a colocar o pau na mesa novamente. Interessante isso que você está falando, e também lembrando que os homens vão interpretar isso como uma espécie de privilégio natural. Então, a ideia do sexo forte por oposição ao sexo fraco é uma construção toda que vem da história. Lembrar do Aristóteles já lá, sei lá, 500 anos antes de Cristo, dizendo que a natureza, quando não tem força para fazer um homem, faz uma mulher, como se a mulher fosse falha e o homem fosse, então, o poderoso... o dono da verdade, e a verdade centrada no falo. E o falo sendo essa espécie de totem. A Nina tá falando de um totem. Imagina você ter um totem, o objeto idolatrado da cultura, no meio das suas pernas e poder fazer o que você quiser com ele. Imagina quando você não pode fazer o que você quiser com ele. Sabe o que me parece? Porque a gente está falando de homens que não têm disfunção erétil e estão aderindo ao Tadalafila também. Eu tô aqui pensando, né, o quanto essa cultura masculina não está se sentindo desprivilegiada por todas as questões que as mulheres e os movimentos feministas têm colocado diante deles. Porque não é mais como 20 anos atrás, não é mais como 30, nem como 40. Então, assim, a gente está falando de mulheres sexualmente empoderadas, de mulheres que questionam a quem pertence o prazer sexual, porque as mulheres não pertenciam. Mulher era um lugar da procriação, aos homens o prazer, às mulheres a procriação. Então... Não, e lembra quando nos anos 80 falar do ponto G era uma coisa assim, nossa, mas existe um ponto G, era uma coisa tão literal e tão assim acadêmica. Olha, eu vou te dar o caminho, eu vou te dizer onde eu gosto, o que eu sinto. Quando o ponto G é muito além do que a gente está falando. Não é só uma coisa física. Sim, o ponto G. Né? É sobre opressão ao corpo da mulher, a como a mulher tinha que se comportar sexualmente, a mulher para casar. Poderia ter mulheres que zelavam pelo prazer sexual, sim, mas aonde? Num prostíbulo, assim como as travestis. Travesti pode existir na sociedade? Pode, mas fora dos ambientes da família tradicional brasileira. Então, outro ponto que eu queria citar é a reivindicação do orgasmo. Que quando a mulher reivindica o orgasmo e a sua autonomia sexual, independente dos homens também. E o seu direito de sentir prazer, que é muito básico, mesma, mas é uma coisa recente. Com o autotoque, com a masturbação, com a famosa siririca. Você acha que os homens estão satisfeitos com essa emancipação sexual da mulher? Óbvio que não. Então, todas essas questões colocam o masculino, o falocentrismo, diante de um outro poder. E de um poder que é grandioso, de um poder que questiona o lugar de quem tem que ficar em cima, quando Lilith questiona quem tem que ficar em cima, quem fica embaixo. Então, assim, a gente está falando de uma emancipação sexual
das mulheres. E é incrível que... Deixa eu só passar, por favor, para a Sara, que ainda não falou, já volto para você. Sara, esses jovens, eles estão tomando, não porque tem uma disfunção, na hora não consegue, eles estão tomando antes dos dates, para chegar lá e garantir a performance. O que você pensa sobre isso? Preguiça. Então, eu acho que essa questão de o mundo masculino virou uma torre de Babel. Porque eles ficaram sem referência do que é ser homem, porque cada um vem e ensina um trem. Ó, os legendários pegam os homens e jogam no mato. Aí daqui a um pouco vem o Red Pill e fala que a mulher que você pega, que tem mais de 3 homens que passam a piroca nela, é um pão que caiu de cabeça pra baixo e tá comendo pão. Então, tipo assim, o cara ele pensa o quê? Eu não posso ficar com uma mulher virgem, mas não posso ficar com uma mulher usada. E aí ele fica sem referência do que é ser homem, de fato, sabe? Não ser só uma pessoa que vai lá e transa com a outra. Sem contar também que homem transa com a cabeça também, né? Acho que a mulher, ela consegue até fingir se ela precisar, mas se o homem não tiver com a cabeça boa, o peru não sobe ao tal do, como é que a Márcia falou? Enrijecido do menino, do braço, do não sei quem, enfim. O pau duro, enfim. O totem enriste. Aí imagina, hoje os caras vivem uma vida mascarada, porque eles fingem que são ricos, né? Influenciados pela mídia, aí não são. Chama a mulher pra sair, sem R$1 no bolso, mas aparentemente parece que tem. Tudo isso aí na hora H, isso influencia muito, entendeu? Aí o que ele faz? Ele toma um remédio, o pau subir, porque ele sabe que pode ser que a única coisa que ele tem é só um pau duro, que nem vai ficar duro. Porque ele tem condição de ter um piruzinho ou um piruzão ativo. Né? E também porque o pobre coitado desse órgão é um fetiche e obedece à lógica do fetiche, da mercadoria. Então, é realmente a única coisa que o sujeito tem. Aí, quando ele não tem, às vezes ele compra um carro, às vezes ele compra uma roupa de marca, às vezes ele acha que ele leva, sei lá... Mas no final das contas, a mulher não vai transar com o carro. Você já viu como é pegando a Ferrari enfiando? Não dá, ela Não, quer... E nem com o pau duro por si só, ele não faz todo o trabalho. E todo o resto, a interação, a troca, a sedução, isso para as mulheres faz muito mais diferença do que o pau enriste durante horas e horas e horas. Eu aposto que metade dos homens é paranoico e não tem condições de entrar em contato com uma mulher. E, portanto, não consegue fazer sexo direito. Mas eu acho que tem outra questão. Fazer de bem gostoso, tem outra feliz, questão, né, que eu quero pessoas, provocar a gente aqui. Além do que eu acho também que é desse poder que a mulher está de fato conquistando, existe uma outra coisa que é perniciosa para a nossa sociedade, que é a pornografia. E é onde a maior parte dos meninos estão se iniciando sexualmente. E as mulheres também. As mulheres também. Então, assim, além tá existindo um novo tipo de fetichizar o falo, o pênis, que além da questão dos tamanhos, como a pornografia tem ensinado, são as performances sexuais que os homens precisam exercer para serem bons. Só que pornografia não é sexo real, amores. Meninos que estão em casa, vocês precisam entender de uma coisa: pornografia é vídeo, é um sexo para que você possa consumir imageticamente e não sensivelmente, ou seja, você não tem que fazer como na pornografia, fazer com a sua namorada, com o seu namorado, enfim, são coisas diferentes. E a maior parte dos vídeos de pornografia colocam a mulher num lugar de submissão, sim, a serviço, de violência profunda. Na verdade, o homem é só o pau. Não é nada. Por isso que toma um remédio, porque às vezes nem esse pau eles têm. Não, mas aí é muito triste, né, que eu estava tentando falar em relação ao reducionismo das relações, né? É muito triste ver que homens, e aí a gente generalizando, né, entendem que esse lugar do masculino está reduzido a um falo. Numa sociedade onde a gente já entendeu que gênero não é ditado, né, por órgãos sexuais. Então, como a gente começa a entrar e adentrar a camadas tão mais profundas de subjetividades e de culturas, de entendimento de mundo, esse homem que era o estándar padrão, né, esse homem branco cisgênero, ele olha e fala: não, vamos restartar tudo, que antes era bem mais fácil. Eu era o pirocudo, era só eu chegar lá metendo bala, que eu já era o dono de tudo. Então, para que agora ter que ficar lidando com sexualidades? Ter que ficar lidando com LGBTQIAPN+, e um monte de sopa de letrinha que eles colocam e reduzem como se fosse uma sopa de letrinha e não o detalhamento das nossas individualidades e subjetividades, sabe? Então, eu acho que é muito
não só preguiça, mas falta de preparo para discutir questões e relações profundas. O dita sociedade das relações líquidas, né? Então é mais fácil a gente voltar àquilo que era a fórmula que dava certo antes, que é a mulher submissa, dentro de casa, cuidando da família, o homem com pau duro, comendo a mulher em casa, Fazendo criança. fazendo criança e tendo várias outras na rua. E a mulher ali é o meu bel prazer como uma mercadoria, para quando eu tiver a minha necessidade, ela vai ser atendida por essa mulher. Muito mais Agora, simples, sabe do que a gente está falando? A gente está falando do patriarcado como um grande projeto de miséria espiritual. É uma tremenda miséria espiritual, psíquica, é sensorial e sensível, porque é justamente isso que Juliana levantou. Ninguém entra em relação sexual com um pênis. É com uma pessoa, é com um contexto, a gente só consegue se apaixonar por uma pessoa inteira quando você consegue fazer contato com alguém. Por que tem tanto homem que não consegue se apaixonar? Porque não consegue entrar em contato. É muito difícil. Eles ficam no nível do fetichismo também, a mulher também fetichizada. E aí todas essas outras questões que vocês trouxeram, que eu acho que são muito produtivas mesmo da gente discutir, mas sem perder de vista que, de fato, esses homens têm uma fraqueza subjetiva, uma miséria subjetiva, que eles se tornam pessoas, por mais que sejam musculosos, por mais que sejam, sei lá, tenham aqueles fetiches físicos todos, e até, muitas vezes, pode ser até um pênis que tenha lá os tamanhos da lógica da medida do patriarcado, eles são desinteressantes. A quantidade de homem desinteressante que tem por aí é um negócio incrível. Mas e aí eles ficam violentos, né, gente? Eu acho que isso é reflexo de pensamento, de autopensamento. Porque homem gosta Reflexo de de quê? priquito. De quê? Reflexo de autopensamento. O que é autopensamento? Homem gosta de Xana. Então, qualquer Xana pra eles tá bom. Se eles entendessem que mulher gosta de homem, porque se fosse de pau, a gente comprava. Tem uma loja lá à disposição que você compra um monte. Bela questão. A gente tá com homem, não é por causa da piroca dele em si, às vezes. Só. Não só. Não só. Pode ser e porque a gente sente um cara bacana que tá faltando um pedaço, a gente complementa. Por que você acha que tem um cifre, que tem uns pedaços, que tem um alongador? Porque a gente tá com o cara além do que ele não tem, às vezes. Mas o homem não. Acho que ele pensa que mulher é assim também. Que a mulher tá com o cara só pelo instrumento dele pelo lá, plástico. pela parte que ele tem. E aí ele começa a tratar a mulher de qualquer jeito, porque é assim que ele trata a mulher de qualquer jeito. Ele acha que a gente tá tratando ele pelo negócio. Se ele imaginasse que a gente gosta dele, ele ia se esforçar e ser uma pessoa melhor. Já que a gente gosta do homem e não da rola. Sara, Então, tem um Não, e também, filósofo. tem uma coisa assim, a gente também não chega ao orgasmo só através da penetração. Né, gente? Existem outras milhares de maneiras. E se a gente ainda tem que falar sobre isso nesses dias, realmente é uma sociedade que está indo muito mal em relação ao sexo, né? Mas a Sara levantou uma questão que é do filósofo Paul Preciado, um filósofo trans. Como é o nome? Paul Preciado. E o Paul Preciado escreveu um livro chamado Manifesto Contrasexual, vários livros, né? E ele fala disso, da figura do dildo. Depois que inventaram o dildo pode ser qualquer coisa, é qualquer objeto que possa substituir o falo. E aí, claro, é uma ironia, o livro é cheio de ironia, porque é isso, né? Óbvio que pessoas complexas, pessoas inteiras, pessoas abertas, infinitas, criativas, nunca vão se relacionar simplesmente com um objeto. Um objeto pode ser um brinquedo que faz parte da sua vida, mas ninguém está interessado em desenvolver uma relação e fazer família com o seu dildo, né? Olha que tem gente Com o seu aí dildo. comprando Pode boneca. ser o né? marido reborn. Tá muito Black Mirror isso. Meu Deus. É verdade, marido reborn é bom. Marido reborn. Sim, minha filha. Dá muito Solução pra menos muita trabalho. Agora, então, nesse sentido que a Sara colocou, né, sobre esse questionado órgão sexual, que inclusive muitos homens têm se deparado com muitas mulheres fazendo uma debandada para se relacionar com mulheres. E isso, eu vi isso na minha vida, algumas amigas que se relacionavam com amigos também, e não quiseram mais homens na vida delas, e de repente elas falaram, não, quero agora me relacionar só com mulheres. Isso é uma realidade, assim como você tem a saída do armário de muitos homens por conta do que a Nina muito bem colocou, de se entender de que o órgão sexual
não quer não dita só o que significa masculinidade, feminilidade, ou seja, as pessoas trans, inclusive, têm o poder de desmistificar o fato de que gênero está atrelado ao órgão sexual. Isso é uma conquista. Nesse sentido, os homens que gostavam da simplificação se sentem extremamente vulneráveis, perdidos. Imagina, as mulheres que se negam, que antigamente, sei lá, uns 5 anos se consideravam heterossexuais, migram para relações homoafetivas. Isso para mim é interessantíssimo. Interessantíssimo. E as pessoas todas, inclusive nós, em algum momento da vida, até a gente ir desconstruindo o pensamento, a gente tem um pensamento binário, né? Ou é homem ou é mulher. A gente foi ensinado a brincar de boneca, brincar de carrinho, os códigos todos. Então, é muito assim... estranho, porque quando você fala, eu sou uma mulher trans, a primeira coisa que as pessoas pensam é, será que ela tem ou será que ela tirou? Sim, justamente. É a primeira coisa que quando é muito gera, mais profundo do não que... exatamente. Não, e problematizam quando a pessoa, o processo de transicionar de cada um, né, ou não transicionar, enfim. Cada vez mais os meninos estão usando esses remédios para se tornarem mais, eréticos por mais tempo, por quê? Eles precisam impressionar as meninas que estão na mesma faixa etária mental deles. Então, vão lá, escutam um funk falando... Um funk é uma música, um sertanejo qualquer. Uma música relacionada ao coito, falando que o bom mesmo é ficar a noite inteira. Então, essas meninas não têm referência do que é prazer, do que é sexo saudável, e vai com esses caras que eles vão tomar um remédio e ficar assim o tempo todo. No meu caso, uma pessoa de 36 anos, cansada, mãe solo, a noite toda, não, eu quero uma bem feita. Eu aprendi a falar, chega, porque antigamente, eu arrumei uma vez um ranço de um homem aí, que a gente começou a palhaçada, era meia-noite, era 6:30 da manhã, ele tava lá, falei, moça, eu tenho entrevista de emprego daqui a pouco? Porque eu não sabia dar o pare, sabe? Eu era muito mais nova, eu tinha 24 anos. Agora, a gente que tá adulta, eu já falo que, 18 minutos é suficiente. Eu falo, eu já acabei, eu aviso, eu já terminei, você vai ficar mais quanto tempo? Porque a gente tá mais interessada na qualidade do que na quantidade. E tem outra coisa, gente, outra coisa. Tá existindo a harmonização fálica, peniana. Então, assim, eu acho que todos esses assuntos estão até para aumentar porque um pouco mais. Porque dá uma ajeitada, dá uma aumentada. Bota um ácido, pra aumentar. engrossa. Não, e assim, é triste a gente ter que falar disso. E assim, meninos, de fato, claro que tem gente que gosta maior, menor, mas assim, geralmente os homens com pênis muito grandes, eles não sabem meter bem. Isso é uma realidade. Porque não ensinaram ele como usar. Não, como usar. Não, e aí dói, assim, imensamente. E existe um falso argumento de que... Tem que doer, de sexo dá bom mais prazer, sexo grande, é pau grande. Não necessariamente. É o que a gente chama de fudelândia. Disso, fudelândia, né? E esse lugar a gente não pode esquecer que a cultura do estupro vem daí também, né? Essa relação de poder desse falo é uma relação que construída historicamente. Então, só conseguiram exterminar povos a partir desse pau em riste. Só conseguiram apropriar de terras de outros continentes a partir desse pau, explorando corpos de mulheres, estuprando crianças, enfim, tomando as terras e tomando os corpos vulneráveis. Não, e também tem toda a mitologia, já que eu falei da mitologia das pessoas trans, tem a mitologia também dos homens negros. Filha, eu ia falar sobre isso. Pode falar. Então, você tem o lugar de fala. É um lugar... Mas ela não tem franquinha. Eu não tenho. Mas poderia ser intersexo também, né? Não se sabe. Mas esse lugar do homem negro é um lugar ainda mais triste, porque esse homem negro ele só tem esse falo para se conectar enquanto homem. Porque ele sempre foi mercadoria, ele sempre foi a serviço dele, sempre foi escravizado em um não lugar social. Então, esse falo é o falo, né? Ah, não, porque é negão, então tem o pau grande. Ah, não, porque é negão, então, né, ali você vai ter prazer imediato. E ele se agarra nessa promessa porque é a única coisa que o tem enquanto lugar de macho. Sem porque contar de resto, que tem os pretão que não tem falão. Não vai É um ter, falinho. gente. Mas é por isso que eu falei que é mitologia. É um lugar... Pessoas e pessoas. Sim, e é um lugar que a gente precisa tomar um cuidado na generalização
porque foi um uso também desse falo do homem negro durante o processo escravocrata para se gerar mais pessoas escravizadas. Então, tem muitas camadas que esse homem negro, muitas das vezes, ele não quer abrir mão desse lugar do falo, porque é o único lugar que ele tem social. Não, então, e voltando aos meninos, só tem uma coisa que é o seguinte, eles estão tomando sem precisar, e isso é claro que a médio prazo, a longo prazo, vai virar uma bengala emocional. Que aí vai chegar um momento que não é físico o problema, vai ser psicológico. Ele só consegue ter ereção se tiver medicado, né? E acho que duas coisas que eu queria falar. Uma que mulheres sempre foram marcadas como sexo. Isso é Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, texto básico, né? E os homens negros também marcados pelo sexo, tanto quanto as mulheres negras, mas os homens brancos nunca foram marcados pelo sexo, então eles estavam liberados de ter pau pequeno, de serem inférteis e coisas do tipo, porque eles eram donos de todo mundo, donos das pessoas escravizadas e por aí afora. Então, bom lembrar disso, que aí de repente a gente vê os jovens, também brancos, provavelmente muito mais os brancos e os burgueses, fazendo uso desse tipo de medicamento, todos com problemas narcísicos. E isso conecta também com essa onda de incels. E com todo esse delírio machistoide, né, da tal manosfera que está sendo tão discutida desde o filme Adolescência. E aí que esse é o problema, a meu ver, dos mais sérios, porque as pessoas, para terem problemas narcísicos, todo mundo tem um pouquinho, né, gente? Todo mundo quer ser amado e tal. Mas isso não é um problema, isso faz parte da condição humana. Agora, quando isso se torna uma questão neurótica, uma questão que requer terapia, enfim, quando isso atrapalha a vida, traz um tremendo sofrimento, ou produz sofrimento, ou um narcisista, né, produz sofrimento na vida do outro, então a gente realmente tem que conversar muito mais a sério, e eu recomendaria que os homens vão fazer terapia. É super bacana. Você fica se sentindo assim uma pessoa igual às outras, uma pessoa que tem problema que os outros também têm. Aí você vai vendo assim que as suas falhas os outros também têm, que isso aí faz parte da vida, e você fica uma pessoa mais interessante quando você sabe cuidar dos seus próprios problemas e entender que para você mesmo a sua vida pode de fato ser um problema e que a solução nem sempre é tão rápida e tão plástica, nem tão dura. Nem tão dura. Porque para insegurança não tem o remedinho, né, milagroso. Você tem que encarar a segurança e ver o que é que te gera isso, né? E se tornar uma pessoa normal é o melhor jeito de você se tornar uma pessoa interessante para os outros. Você é uma pessoa igual a todo mundo, que pensa as coisas. Os homens interessantes são homens vulneráveis, normais, são homens iguais a todo mundo, umas coisas eles sabem, outras não sabem, são pessoas atentas, gentis, são treinados no feminino, eu acho, são os homens mais interessantes. Bom, por falar em sexo, agora eu vou pegar um pouco essa conversa e trazer para o nosso lado. Mulheres, esse é o nosso tema. Precisamos conversar sobre menopausa. Demoramos 12 programas para chegar nesse assunto. Porque o que acontece? Né? Antes tarde do que nunca. Tarde. Isso é um assunto que é importante. Como fica o sexo na menopausa? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Porque é uma fase difícil para a mulher, de transição, principalmente nessa que a gente se encontra, que é a perimenopausa ou climatério, que é quando seus óvulos começam a falhar e suas taxas hormonais oscilar, que você ainda não parou de menstruar, então não tem a data do final da menstruação, então você não está ainda menopausada, mas começam a ter milhões de sintomas, e a gente não falava sobre isso até há pouco tempo atrás. Agora, ainda bem que a gente está falando para dar dicas, para ter uma troca, né? E eu acho que por que a gente não falava sobre isso antes? Primeiro, que a medicina não prestava atenção nisso, e segundo, porque significa que a mulher está ficando velha, biologicamente, ela fica sem o grande poder de reprodução, né? Que é, na verdade, para isso que as mulheres existem. Não é, Márcia Pavoroso, Tiburi? Né? Pavoroso. Então, um dos sintomas é a diminuição da libido, os calorões. São 70 sintomas, eu posso dizer que eu tenho quase todos, Márcia. Então, mas assim, dá pra ver, né, que eu tô na menopausa, né?
essas meninas são todas umas meninas, gente. Eu sou a pessoa mais velha daqui e estou no ápice da menopausa. E um dia eu vi a Oprah Winfrey falando um negócio que para mim foi revelador. Ela disse que quando ela tinha 48 anos, ela começou a ter problemas no coração, taquicardia, um monte de coisa. Começou a procurar os médicos e tal, e demorou muito tempo para ela se dar conta que aquilo era menopausa. Comigo, a mesma coisa. Eu fiquei 1 ano indo no cardiologista e aquelas taquicardias, aquelas coisas loucas, até descobrir que era simplesmente uma menopausa. Fui falar com minha mãe. Minha mãe, que é uma mulher do interior do Rio Grande do Sul, que teve 5 filhos, que trabalhou e se ralou, enfim, e sobreviveu até agora. Ela, coitada, ela disse assim, nossa, eu nem vi se eu tive isso. Não dava nem tempo, né? E aí eu, que tive todos os sintomas também, continuo tendo todos os sintomas e tô achando muito legal essa mulherada toda falando milhões de coisas. Aí eu vi todos os vídeos, li todos os livros nesses anos, porque eu estou com 55, ou seja, faz 7 anos que eu tô nessa labuta aí com essa coisa chamada menopausa. E a minha mãe só tomava um chazinho de amora. Sim. Então tem uma penca de tratamentos, tem toda a discussão sobre hormônios ou não hormônios. E um livro, putz, agora não vou lembrar o nome da autora, mas essa mulher que escreveu sobre o cérebro na menopausa foi a parte que mais me pegou. Porque pra gente que trabalha com a vida mental, com a linguagem, o cérebro, né, gente, é óbvio. Então, óbvio que pega isso de ter névoa mental. Sim. Eu me dei conta que eu tive isso, névoa mental. E aí usei todos os fitoterápicos, e aí fui aprendendo a sobreviver à insônia, a conseguir dormir um pouco mais. Mas a gente passa indo no médico e se tratando como um problema. E com todo o respeito a todas as mulheres que vivem isso de um jeito muito alegre e feliz, eu não vivo... Eu vivo de um jeito razoável, porque eu acho que é como a gente deve viver, com tranquilidade e paz, mas eu não tô romantizando, não. Eu não tô achando uma coisa melhor do mundo, embora isso não tenha nada a ver com o tempo de vida e o envelhecer, porque eu tô curtindo ter 55 e tá mais velha e me sentir já livre de um monte de coisas quando eu tinha 40, ou quando eu tinha 30, ou quando eu tinha 20. Tinha toda a vida pela frente e agora eu tô vivendo melhor isso. Vocês não estão assim, nessa fase. É linda. E que tem muita vida pela frente também, né, Márcia? Pelo amor de Deus. Sim, mas tem um monte de coisa que você já fez, aí você fica assim... Tudo tá bom, sabe? Tá muito mais leve, assim. Eu tenho algumas questões pra você. Vocês vão me entrevistar, que agora eu tô de menopausa. Mas olha, eu também climatério também é temática, né? Eu quero reivindicar meu lugar. Eu entrei no climatério. O que é o climatério? O climatério é o período que é o pré-menopausa, quando os hormônios começam a oscilar, mas você ainda não parou de menstruar totalmente, né? Tem mulheres que passam por essa fase sem sintomas. Eu, como eu falei, tive vários. Eu descobri isso justamente assim como você. Comecei o ano passado a ter uns ataques de ansiedade, insônia, acordava suada. Com o ar-condicionado ligado, eu acordava suada. Eu falava, meu Deus, o que eu tô tendo? Acho que eu tô com gripe. Sabe aquela suor de gripe? E aí fui parar na minha médica, ela pediu todos os exames. E aí veio, no dia do meu aniversário do ano passado, veio o atestado de que eu tinha entrado no climatério. Todas as taxas hormonais estavam diferentes. Por exemplo, o meu estradiol, que era 240, veio no exame 34. Nossa. Então não é que mudou, despencou. E eu senti tudo isso, fiquei achando que eu estava louca, fiquei achando que eu tinha que tomar antidepressivo. Fui em psiquiatra, fui em cardiologista, fiz o mesmo périplo que você fez e comecei a fazer reposição hormonal. E para isso, assim, você tem que ter acompanhamento médico de um ginecologista, de um endocrinologista. E não são todas as mulheres que podem fazer, tem que fazer todos os exames antes. Tem vários tipos. Tem os fitoterápicos, tem os em gel, tem adesivo, tem cápsulas, tem comprimido. Então, tem que ver... Você tem que começar com a dose mínima dentro da sua condição e ter acompanhamento médico, melhora os sintomas, mas não é garantia que você vai ficar bem, não é um remédio para dor de cabeça que você toma e você fica zerada dos sintomas, não. Você tem que aprender a lidar com os sintomas, isso que é mais difícil. E para mim o cruel, né, eu faço
43 anos de idade no próximo domingo. Uau! Bebezinha, só que não. Eu comecei, eu já devo ter há mais de um ano que eu comecei com os fogachos, né? Que é esse calor intenso e uma pessoa que sempre sofreu de ter muito frio, do nada acordar e a tua cama tá toda molhada, suas costas toda molhada. Ou então, às vezes aqui, quantas vezes aqui no programa começa a vir como se alguém tivesse um bafo quente aqui no teu pescoço. E aí, porque o grande questionamento por que antes a gente não se falava, hoje se fala? Lógico, advento da internet, transformação digital, né? A informação mais acessível na palma da nossa mão, mas tem a questão das indústrias farmacêuticas. Então, a gente não pode esquecer que por que um Tadalafila explode 20 vezes mais, vende 64 milhões de caixas no ano passado? Porque tem uma indústria que ganha 1,2 bilhão de reais num ano com Tadalafila. A mesma coisa com produtos para mulheres entre pré e na menopausa. Rende 2 bilhões de reais. Então, é mercado. Aí, tudo quando vira mercado, vem à luz, né? Começa a se tornar acessível para discussão e para tratamento. Que bom, porque a gente precisa se cuidar sim. Mas tem coisa que, lógico, acompanhamento médico e tudo mais, mas se dá para utilizar de métodos mais naturais, eu venho tentando fazer esse balanço para não ficar muitos anos numa dependência de medicamentos, né, manipulados e industrializados mesmo, quimioterápicos. E tem uma coisa da alimentação, né, gente? Também, fazer exercício, alimentação, aquele lance da vida saudável. Que é tão difícil, porque aí vem a história, é tão difícil para as mulheres das classes trabalhadoras mais exploradas ainda, que não tem tempo para fazer um exercício, não tem uma cultura do exercício. E tem coisas que, enfim, na internet hoje tem um monte de youtubers aí ensinando a fazer coisas, mas as pessoas precisam também entrar em contato com isso, né? E saber que as mulheres precisam se autocuidar. E aí vem o problema também. As mulheres precisam cuidar de tudo e delas mesmas. E que horas que essas mulheres vão fazer isso, Sara Zara? Porque esse sintoma que você disse, eu sinto tudo que eu tô devendo. Então, quando eu estiver devendo as contas... Você sente isso quando você tá devendo? Ansiedade. Insônia, libido sem libido. Fica assim, desse jeito, a mesma coisa. Aí como é que eu vou saber se é ansiedade, se é menopausa, se é dívida? É como se fosse involuntário, né? Era compulsório, involuntário, você não... E aqui tem uma questão, uma pressão social. Acaba que a gente confunde. Mas é claro que a pressão social, ela é um disparador disso tudo também, né? Se você tá com a vida mais tranquila, os sintomas não vêm tão fortes. Se você tá passando por algum momento de estresse, os sintomas vêm com muito mais... Agora, o assunto que mais nos interessa nesse papo de hoje, porque menopausa é um assunto para um monte de programa, é a questão da libido. As mulheres ficam com ressecamento vaginal, realmente tem por causa dos hormônios, uma queda na libido, depois... Essa é a minha questão. A Nina... Ela está dizendo que ela não passou por esse problema. Eu passei e, assim, eu não quero. Também o dia que eu quero, gente, é 880. Mas eu tenho uma questão, assim, de ordem prática. Por exemplo, quando eu comecei... Eu sou uma mulher trans e comecei a tomar hormônio durante quase 8 anos depois da minha transição. Não queria tomar hormônio, fazer a hormonoterapia, chamada hormonoterapia. E comecei a fazer durante a pandemia. Tomar bloqueador de testosterona e tomar estrogênio. E eu senti uma diferença absurda na libido. Houve uma queda, mas foi muito bom que eu conseguia pensar em outras coisas. Organiza tão sim, foi muito bom também. Só que, de fato, é uma questão. Muitas mulheres trans têm que fazer tratamento psicoterapêutico junto, porque é uma crise, porque é seu corpo passando por um novo ciclo hormonal. Então, é quase o que acontece com as mulheres durante a menopausa. Vai passar por um novo ciclo hormonal. Só que me parece que é muito mais a longo prazo. Isso, esse é o problema. E aí, mas, por exemplo, a minha questão é essa. Para quem tá no climatério, ou para quem já passou do climatério, que me parece que são algumas fases... as fases de libido mudam,
há outras há mudanças no desejo, na vontade de transar, na forma com que você sente o orgasmo, aumenta o orgasmo, diminui, isso depende de cada pessoa, enfim, são algumas questões que eu acho que é importante a gente jogar para as mulheres de casa, Sim. porque cada mulher é um corpo, né? Não, sem contar que eles falam a idade da loba, é essa a idade próxima Sim, desse climatério. exatamente. Então quer dizer, que loba é essa? Que loba é essa? Que loba é essa? Eu acho que tem muita mistificação. Eu acho que faz parte da história do patriarcado misógino mistificar sobre o desejo, sobre o orgasmo. Eu me lembro, assim, nos anos 90, que tinha aquelas revistas de mulher, assim, que toda hora aparecia lá o tal do orgasmo feminino e como chegar ao negócio do orgasmo. E sempre um negócio, assim, de uma mulher sexualmente servil a um homem, como você faz para agradar o seu homem, não sei o quê. Enfim, então eu confesso a vocês que eu só consigo ler isso do ponto de vista da mistificação. Como você acabou de dizer, todas as mulheres, cada uma, se eu for contar a minha vida sexual, você a sua e cada uma a sua, cada uma vai ter uma diversidade de tempos da história, a gente poderia contar milhões de coisas por caminhos diversos, momentos em que, sei lá, você esteve afim ou não esteve afim, quando você tinha consciência do que estava acontecendo, quando você não estava. Agora, sem dúvida, eu acho que existe uma instrumentalização no discurso do desejo das mulheres, e essa instrumentalização é produzida, obviamente, por uma cultura patriarcal que domina o discurso sobre isso. Então, e claro, tudo isso está atrelado não só a um controle sobre o corpo das mulheres, mas também um controle sobre a psique das mulheres, porque quer se ditar até o que uma mulher deseja. As mulheres na menopausa, por exemplo, né? Quer-se dizer que as mulheres na menopausa não têm desejo sexual. Pode ser que tenham, mas assim, os homens têm que parar de legislar e fazer discurso sobre isso. E se as mulheres quiserem falar sobre isso, tá tranquilo. Se elas não quiserem falar sobre isso, também tá tranquilo. Mas é a elas que deve pertencer esse corpo e o discurso sobre esse corpo. Não, e assim, não é uma coisa, a partir dessa data que você pegou o seu exame, você nunca mais vai ter libido. Não é assim que funciona. Tem dias e dias, você fica com ressecamento vaginal, tem hora que não. Olha, essas coisas variam muito. E tem uma coisa, por exemplo, que mexe muito com o nosso psicológico, que é você fica mais propensa a um ganho de peso. E aí mexe porque você acha que não tá no padrão e aí você fica com vergonha não quando você tem um marido, 10 anos de casado e você tem intimidade com a pessoa, mas quando você tá naquele jogo de sedução, de se mostrar, de ir para um date e tal, tem muitas mulheres que ficam com vergonha desse novo corpo que vai surgir, dessa nova, da flacidez, né? Por exemplo, nesse dia que eu peguei meu resultado do exame, eu tava com a pele bastante ressecada, que foi uma coisa que eu percebi também, o ressecamento da pele, do canal lacrimal e tudo. E aí eu li e comecei a chorar, mas chorar porque eu estava lidando muito mal com aquele momento. Eu estava mais fragilizada, estava lidando muito mal com aquele momento de ficar velha. De ter um prazo de validade, de não poder talvez ter um filho se eu quisesse ou não quisesse. Eu não queria, já tinha decidido que eu não queria. Mas socialmente eu caí na cilada de achar, depois eu desconstruí esse pensamento, mas na hora que veio o resultado, eu caí na cilada do mundo patriarcal que diz que as mulheres depois, que quando passa a fase reprodutiva, são descartáveis, entendeu? Uhum. Sim, então, mas, eu queria contar um negócio. Pra mim, o que me pegou, que me levou a ir ao médico, a médica, né? E dizer, por favor, eu preciso de uma solução, foi o fato de que eu escrevo e eu fiquei um mês meio assim, sem conseguir me conectar com a minha escrita. Eu percebi que eu tava com névoa mental. E aí ficava muito difícil o trabalho da escrita mesmo, que exige concentração, que exige você entender o que vai do começo até o fim do texto, entender tudo. Então foi isso que me pegou. E eu acho legal eu falar sobre isso, porque a gente vive numa cultura patriarcal em que a gente sexualiza demais as mulheres e a gente também cai, como você está colocando, na armadilha da sexualização. E assim, as mulheres não precisam ser tão sexuais, não precisam nem ser sexuais e ninguém tem a obrigação de ter vida sexual. Né, você não precisa ser sexual, nem sexualizada, nem ter vida sexual, nem ter libido, nem ter desejo. Você tem que estar de boas. Aliás, libido é um conceito amplo. Eu tenho uma libido
incrível com os meus livros. É a coisa que eu gosto na vida. É de texto, de escrever, de ficar lá na minha vidinha. Então, pra mim, foi isso que pegou, com todo respeito à macharada gata, bonita, simpática que tem por aí. Eu até brinquei, porque no meu caso, não vou dizer que é o tempo todo o contrário, mas aumentou, né? Vem aumentando esse lugar da libido. Mas eu quero aproveitar para fazer jabá, então, já que a gente tá falando de libido. Há vários anos atrás, eu escrevi um livro com um amigo, que é até o Incorporos Nuances de Libido. Deixa eu mostrar para você. O Incorporos Nuances de Libido, que resgata um lugar de subjetividade, de prazeres de corpos negros. Então, por que, né, incorporar nossa cor, nossos poros e falar de um lugar a gênero? Então, a gente escreve de mulher para mulher, de homem para homem. Tem vários poemas e poesias no livro que não tem quem que escreveu, se foi ele ou se fui eu, ou se fomos nós dois ao mesmo tempo. E é proposital. É para demonstrar que pessoas negras podem sair de um lugar subjetivo nas relações sexuais, porque nós nunca tivemos esse lugar subjetivo, né? Principalmente na literatura, onde o corpo da mulher negra era um corpo da ama de leite, era o corpo da mulata, da objetificação, e o corpo do homem negro dessa objetificação para procriação e também, né, do pau grande e viril. Mas as nossas relações afetivas com os nossos prazeres, sim, de diferentes formas, a gente não tem esse direito. Então, o Incorporos, ele vem como um grito de, não, a gente goza, e a gente goza de diferentes formas, e a gente goza entre nós, e tá ótimo, como pode gozar também sozinho. Então, ou não gozar também, né? Ou não gozar. Ou não gozar, ou gozar de outras formas, sabe? O gozo não como uma instituição. Eros é um conceito antigo que atravessa a história da nossa, entre aspas, civilização, né, gente? E é isso, Eros é uma energia com a vida, não necessariamente com a vida genital ou a vida sexual, mas com a vida. Então, a fazer coisas legais, viver de um jeito bacana, gostar dos outros, ajudar a sociedade, tentar melhorar o mundo, tudo isso é altamente erótico no melhor sentido. Então, eu gosto muito dessa ampliação do conceito, sabe? Acho que nos ajuda. Tem conceito também em sociedade, em grupos africanos, onde, né, a gente tem a figura de Exu, que é uma figura falocêntrica, né? Que se você olhar Exu tem um falo imenso num lugar de energia vital. E o Exu Leba também tem energia vital, que a Leba é a mulher, né? E muitos das nossas entidades e dos nossos orixás, eles não trazem esse dualismo de gênero e traz a energia como se fosse uma energia de mundo complementar. Então, um Oxumaré, por exemplo, ele é metade do ano fêmea, metade do ano macho, né? E isso tudo para trazer como que essas dicotomias de ser uma coisa ou outra é muito simplório e não é ancestral. A nossa ancestralidade, ela é plural e advém desse resgate energético de complementariedade e não de um único lugar de poder, de um único lugar, de uma única maneira de se erotizar e de se ter gozo, e ao mesmo tempo entendendo que nós, enquanto seres, somos seres também plurais nas nossas feminilidades e masculinidades. Por que não? A nossa energia masculina também não está, né? A gente não entender durante esse período de menopausa, essa queda da testosterona, o que me faz, como que impacta em mim essa queda dessa dita energia masculina te desequilibra, você precisa das duas, né? A gente precisa das duas. Olha, gente, agora eu vou mudar de assunto, é um assunto assim um pouco excêntrico. Tem um pregador mirim estourado na internet, ele fala umas palavras, como é que é? Não falo. Of the king, the power, the best. Of the king, the power, the best. Bom, ele fala línguas. Esse pastor mirim é pastor Miguel, ele tem 15 anos apenas. Disseram, né?
Disseram. Por quê? Você acha Ele é que tem mais? mentiroso, vai saber se é pra mais ou se é pra menos. Não, aliás, ele diz muitas coisas. Ele já disse, por exemplo, que nasceu sem o tímpano e sem as cordas vocais e que aos 3 anos aconteceu uma bênção, um milagre de Jesus e ele começou a falar e agora ele prega, né? Ele é muito famoso, ele tá estourado mesmo na internet, como essa brincadeira desse funk diz. Ele foi proibido de pregar porque ele é uma criança, o conselho tutelar foi lá e falou, olha, você não pode ficar tão exposto, precisa voltar para a escola e tal. Ele parece um pouco Silvio Santos, né? Acho que ele imita um pouco o Silvio Santos criou um séquito aí de oradores. O jeito que ele fala, ele se apresenta como, ele diz, por exemplo, coisas super polêmicas. Uma vez ele estava pregando e ele falou assim, olha, você tem que ter pastor. Aí, mas Jesus é meu pastor. Aí ele falou, tá amarrado. Eu queria que você comentasse, porque, então, Sara, isso para quem não entende da religião, primeiro eu queria que você comentasse como é que é essa história de falar em línguas, que a gente tá zoando, mas a gente tem que ter respeito com a religião. Tem, né? Uma galera que perguntou se eu não ia não. fazer o tal do conteúdo sobre isso, né? O Alpha the King, falei, gente, de verdade, assim, é uma coisa que pra mim, ouvir não existe nenhum problema, eu ouvir. Mas eu prefiro não reproduzir porque eu entendo que, querendo ou não, na vertente cristã, essa linguagem é uma linguagem santa, né? E tudo que é santo a gente não pode colocar no lugar de brincadeira em algum momento. Tem coisa que você não pode misturar. Então, quando ele faz esse uso como um charlatão, ele está sendo responsável pelo que ele fala, né? E aí, se eu reproduzo, aí eu vou estar fazendo a mesma coisa e vou ter que ser responsável também. Então, eu prefiro não, sabe, eu não entrei na onda de fazer. Mas, assim, desde sempre, isso foi muito comum e está acompanhando as épocas. Na minha época, quando estava com a putaria do Homem-Aranha, tinha um pastor em Belo Horizonte que ele tinha o espírito da aranha. Eu juro pra você, ele era famoso, conhecido como pastor da aranha, que ele ia nas igrejas e ficava subindo nas paredes e todo mundo subia junto. Aquilo ali virava, assim, ele ganhou muito dinheiro na época, ele era um fenômeno na serra. Aí, o pastor da aranha vai vir. Aí ele pendurava nas paredes e o pessoal ia subindo junto. Aí o pessoal desmaiava no chão, se derretia. Jesus. Foi curada disso, daqui até do fogacho, se essa que fosse lá, ela ia... Ia lá, a menopausa resolver rapidinho. Então é muito comum, porque o público cristão, eles estão carentes de algo, de movimento, assim, da labareda, sabe? Então qualquer pessoa que chegar e de ser um representante do cristianismo que tem poderes, que tá além do que você pode imaginar, a pessoa, né? E eles têm uma oratória assim. E ele é muito carismático, né? Não, eu não acho. Eu acho ele absurdamente idiota, mas o público que ele fala é o seguinte, eles vão geralmente a igrejas carentes, de comunidades, que eles sabem o que eles estão fazendo. Então, tipo, eles falam assim, olha, estou vendo aqui agora, o Espírito Santo está me revelando chaves e grades. Ali ele vai ver que tem um monte de mães que tem filhos presos, que tem alguém assim. Aí ali já tá um plantio para ele poder tocar numa parte mais sensível. É porque seu marido vai voltar. Aí as mulheres quebrantam. Reganhar a boca, chorar. Aí já sabe que é asa abandonada pelo marido. Então é tudo uma estratégia, assim. É uma coisa que pra mim é muito comum. Só que, infelizmente, mesmo em 2025, o povo não entendeu que isso é um charlatanismo e tá indo atrás, porque tá dando dinheiro. Bem colocado. Eis o ponto. É um charlatanismo que só cola com gente muito... carente, vamos dizer carente e preguiçosa. Porque a gente não pode dizer que essas pessoas são ignorantes, porque isso parece que é culpa delas, quando na verdade elas foram ignorantificadas. Exatamente. Né? Esse é o jogo. E aí que eu acho que o que rola, vou falar assim, desse jeito, né? Nós não temos como provar, através de meios racionais e linguísticos, que Deus existe, nem que Deus não existe, nem que nada existe. Mas as pessoas têm uma relação com a religião que é uma relação sempre afetiva, cultural, passional, enfim, tem muitos outros elementos que entram em jogo. Então não adianta a gente ficar fazendo grandes discussões sobre a racionalidade disso tudo. Agora, é claro também que, como se trata de um território da sensibilidade, da subjetividade, da crença, de tudo isso, haverá aqueles que virão fazer a manipulação do povo, da fé do povo, como a gente vem discutindo no nosso programa há tanto tempo. E uma das coisas mais terríveis que eu acho que rola nisso como você contou do exemplo, né, da pregação do menino, ele elaborar uma espécie de alienação da pessoa em relação a ela mesma. Ninguém precisa de um pastor. De fato, a pessoa pode ter a crença que ela quiser e Deus,
que não tem nada que ver com isso, é uma questão de foro íntimo. Na nossa cultura isso existe, é um direito. Você terceirizar o seu contato, né? Acredite no seu Deus, faça o que você quiser com isso, ou não acredite, tá tudo bacana, mas a gente deveria colocar Deus na democracia e tirá-lo desse lugar fundamentalista e autoritário que está sendo vivido. E aí eu acho que tem uma pergunta que as pessoas religiosas podiam fazer para si mesmas, que talvez pudesse ser uma colaboração que o nosso programinha pode dar para a teologia tradicional, popular hoje, né? Não importa em que Deus você acredita, importa você se perguntar qual é a relação que você está tendo com isso. Exatamente. Porque eu, por exemplo, venho de uma família... aquele católico brasileiro típico, né? Meio católico, assim. Só domingo vai na missa e... Que nem vai mais na olhe missa, lá. que reza depois vai no candomblé, depois vai não sei aonde. Pede uma oração de mistura vez em quando. tudo, aquele sincretismo que eu acho lindo. Eu acho muito bonito isso. Eu sou igual a você mesmo. Então a gente é desse jeito e tá tudo bacana. E aí rola o Papa, o povo chora, aí rola o sei lá quem, todo mundo fica numa emoção, aí todo mundo fica, enfim, curtindo todas as paradas religiosas que possam trazer alguma Esperança, benesse. alguma coisa, né? Uma benesse psíquica, né? Você pode se sentir bem com aquele negócio, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que não consegue parar para pensar em qual é o sentido em que está fazendo essa experiência. Quer dizer, qual é a experiência que eu estou tendo com a religião da qual eu vim ou com a qual eu me relaciono. Eu, hoje em dia, sou muito mais próxima do candomblé, que eu acho lindo e, nossa, me dá uma alegria, acho um negócio maravilhoso, é o axé, né? Um negócio maravilhoso, é bonito pra caramba. E eu acho o catolicismo muito frio, embora o Papa Francisco tenha feito um favor de melhorar também a relação das pessoas. Eu queria colocar isso porque eu acho que as pessoas precisam parar para pensar no que elas estão fazendo com isso. Em vez de se deixar, como você falou, terceirizar por um espertalhão, por um malandro que fica aí extorquindo seu dinheiro. Que de inocente não tem nada. Não é uma criança Não porque é. leva uma vida de adulto. Ele é um adolescente que de inocente não tem nada. E o que eu acho mais triste é essa mercantilização da fé, que de novo a gente está tocando. Segundo os evangelhos, a única vez que Jesus se ira nos evangelhos é quando ele entra no templo, onde as pessoas iam fazer sacrifícios a Deus, de animais mesmo, tô falando. Sacrifícios de ovelhas, de bois. De bois, mas também de frutas, de né? entregas, enfim... quando ele entra e há um grande mercado dentro do templo. É a única vez que ele se ira e começa a quebrar as barracas, ou seja, aqui não é um lugar de mercado, de mercantilizar, que é um lugar de adoração. Então é interessante como isso não é colocado como um princípio básico da fé e do cristianismo. Eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de nenhum apóstolo, não. Eu estou falando da figura maior do cristianismo. E os evangélicos também tem uma questão que é interessante, que não há uma centralização política de poder ou institucional de poder. E uma das teses do Martinho Lutero é justamente a liberdade interpretativa da Bíblia. O que gera uma série de heresias mas há algumas coisas bonitas que também são complicadas, como essa coisa da revelação. Porque as pessoas evangélicas aprenderam a ser religiosas e não espiritualistas, entendeu? Porque quando você começa a entender a espiritualidade como um todo e a vertente maior é Deus sendo único e cada vertente se apresenta de uma forma, fica mais fácil de entender. Só que parece que pegaram um formato cristão único e próprio, onde tudo que não é daquele jeito ali está errado. E isso é religiosidade mesmo, você fica com o pensamento fixo numa coisa só. E aí dentro dessa vertente, cada um cria uma política, cada um interpreta de um jeito, e a preguiça das pessoas também de querer ter um contato direto com o Espírito Santo. Mas entendeu? tem uma coisa que eu queria frisar sobre a forma que esse pastor Menin faz para mobilizar a atenção das pessoas, é ser um mediador de Deus, primeiro, porque
e tirar as pessoas do seu anonimato ou dizer que elas são realmente importantes para Deus. Cafetão de Deus. Pois é, aí ele é um mensageiro divino, eu sou profeta, eu não sou simplesmente um pastor, ou seja, eu recebo de Deus e lhe entrego. Então, ele faz aquela pessoa super importante. Ele, tipo assim, estou te entregando um recado, ou seja, Deus está olhando para você através de mim. Mas ele aliena a pessoa dela mesma. Ele separa a pessoa dela mesma, se coloca nesse lugar de manipulador e pega Deus, transforma numa mercadoria para enganar o povo. Então vende Deus como quem vende a mãe. É que uma coisa diabólica. No capital político, é uma coisa diabólica, porque aí vira gente, massa de manobra, esses fiéis, e vira e é capital político. Ele, inclusive, teve uma das matérias que eu li, ele dizendo que mais pra frente ele gostaria de entrar pra política. Estado ele está preparando o terreno. Estado laico. Que era o que eu estava tentando colocar em relação à bancada, né, evangélica, que é uma verdade e é das maiores bancadas que nós temos no Congresso. Então a gente está falando de poder e de ditar políticas públicas no país. E esse é um viés do da galera também neopentecostal. A gente também não pode generalizar o cristianismo como, né? Tem como generalizar tem o cristianismo, 2% mas que vale. Mas tem esse lugar de colocar que só chega no Pai a partir de mim, tá reescrevendo a Bíblia, né? Porque pelo que eu lembro, o corpo de cada um é um templo do Espírito Santo. Então você não precisa buscar o Espírito Santo fora. Você tem o próprio Espírito Santo e a conexão com Jesus. Pelo menos foi o que Mas a conexão é uma coisa que demora, sabe? Você buscar a sua espiritualidade e esperar ela te responder, às vezes vai exigir de você outras demandas, né? Igual a Nina tem a questão com os orixás. Você sabe que não vai ser agora que seu orixá vai te responder. Vai demorar um pouquinho e talvez o silêncio dele é esperando uma atitude sua. E as pessoas estão imediatistas. Elas querem ir pra igreja hoje, que o marido seja volte hoje e tal. Então vai ter alguém essa ali vendendo barganha isso. com Deus é que é muito doida. Exatamente. Porque assim, às vezes você passa na vida coisas difíceis que você tem que passar. Porque a vida é difícil para todo mundo, para uns mais difícil do que para outras pessoas. Mas a fé, na verdade, na minha opinião, é uma ferramenta para você atravessar a vida. E nada mais do que isso. E as pessoas estão esperando de Deus a mesma coisa que elas estão esperando do Viagra, lá, do Tadalafila. Que ele e seja elas duro? estão esperando Milagre. do consumismo, do capitalismo, enfim. Cristianismo e religião tem... Cristianismo e capitalismo tem tudo a ver. Então, na verdade é isso, é respostas imediatas, porque ninguém está querendo fazer a complexa experiência espiritual que implica tudo isso que você está falando, Isso sabe? do público. Agora, o que a Nina disse é verdade. A questão da bancada evangélica, hoje a igreja, né, o cristianismo é um caminho para se enfiar na política com mais facilidade. Então tem gente que não precisa ser cristão, que já entendeu qual que é a oratória, qual que é a dinâmica, que pode simplesmente fazer uma pré-campanha, que é o caso desse menino que já declarou que ele vai se candidatar. Mas aí eles precisam de Deus para instrumentalizar, para servir de meio de campo da história. Meia palavra. É uma canalice com Deus. Gente, se Deus vir, Sim. se Deus visse um negócio desses, eu não sei se essa gente continuava aqui. Mas por isso, ó, eu queria só arrematar dizendo que o seguinte, essa é uma das razões pelas quais a extrema-direita, ela tá muito bem organizada. Sim, principalmente pelo uso dos grandes templos evangélicos nesse país e o aparelhamento dessas instituições que organizam essas estruturas. Por exemplo, se nós tínhamos sindicatos, quando eu digo nós, a esquerda, tínhamos sindicatos ou pequenas organizações universitárias, porque não era nunca a universidade inteira, eram organizações dentro da universidade. Hoje, a direita tem verdadeiros conglomerados cristãos, assim, organizados no país inteiro e que se unificam se precisar. Corajosos, sem temor nenhum. Não, justamente. E isso é muito sério, porque a gente está falando de um aparelhamento institucional organizado, o que a gente não tem enquanto esquerda. Verdade. Aí é a esquerda perdeu o contato com a base, né? Aí é poder político. É poder gente, político. Poder econômico. Olha só, o assunto não acabou, mas o programa acabou, chegou ao fim. A gente vai ter que parar por aqui. Semana que vem estamos juntos de novo. Se você quiser receber mais notícias sobre o nosso programa, Precisamos Conversar, aqui do ICL, você tem que se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, que é icl.com.br/Precisamos Conversar, e ali você vai receber o
link para quando o programa entrar no ar e também várias coisinhas de bastidores que a gente fica aprontando aqui para vocês, tá bom? Então, um beijo, até a semana que vem. Semana que vem tem mais. Um beijo. Adoramos. Hoje teve de tudo. É a Tadala Fila, é Pastor Mirim, e menopausa. Suando. Então vamos lá, um calorão danado. Beijo, até a semana que vem. Ai, que calor. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis. Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei lá pra gente. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.